Olá, tudo bem? Então estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o tema, dessa semana, que é a aprendizagem com a base sociointeracionista. Então, antes da gente começar, vamos recapitular um pouquinho do que a gente aprendeu na semana 1, que é relacionado ao ato de aprender. O que significa aprender, como a gente aprende, que cada um tem seu estilo de aprendizagem, não é mesmo? E que a gente acaba aprendendo durante toda a nossa vida. Então a gente sempre está em constante processo do aprender, né? Todo dia, às vezes, a gente tem uma situação em que novos conhecimentos se fazem necessários para a gente poder atuar. Nós mesmos, como professores, a gente aprende um novo método, uma nova técnica, ganha uma nova disciplina para ministrar. Então, a gente acaba tendo que adquirir novos conhecimentos para a nossa atuação profissional. Então, baseado nisso, dessa questão do aprender, desse processo constante, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o sociointeracionismo. Quem é o pai da teoria é o Vygotsky. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar nele. Ele coloca como sendo imprescindível o meio, o contexto, os espaços para a aprendizagem. Ele menciona que desde que nós somos crianças, o meio nos influencia, seja pela linguagem, pelos gestos, pelos símbolos, o que a gente acaba dando importância e relevância. É no contexto que nós estamos e a gente acaba isso transpondo para os nossos outros espaços de convivência. Então, nosso primeiro momento do aprender é com o nosso núcleo familiar, é o nosso meio cultural. Então, a partir disso, Vygotsky coloca como sendo de extrema relevância a gente observar, né, levar em consideração o meio e o contexto do nosso momento de ensino, que está relacionado diretamente ao ato, né, de aprender da aprendizagem. Conhecer o nosso aluno, saber de sua origem, o que ele entende por relevante, isso tudo acaba auxiliando a gente a criar momentos mais oportunos, mais ricos de aprender. Então, como um exemplo, eu sou gaúcha, eu morei muito tempo no Espírito Santo e agora estou em terras mineiras. Algo que a gente consegue ver é a questão das próprias expressões regionais. E eu garanto que cada um aí no seu estado tem as suas, não é mesmo? Que às vezes a gente vai para um estado, vai para o outro, acaba não nos compreendendo e a gente vai adaptando até mesmo nossa linguagem para a gente poder se comunicar bem. Para provar, né, a teoria do Vygotsky, como realmente o meio nos influencia. Principalmente, o meio vai influenciar na educação profissional e tecnológica. Então, para tratar de maneira mais específica a respeito do sociointeracionismo, nós temos 2 autores de destaque no nosso livro, que é a Lev Mjelde, que ela é uma norueguesa. Ela trabalha muito com a questão do currículo. Ela destaca a importância da integralização do currículo do conhecimento, vamos dizer assim, acadêmico, né, técnico, com conhecimento prático, né, e ela fala muito também desses processos de aprender, então, do nosso aluno da educação profissional e tecnológica. E o Jarbas Barato, que é um autor brasileiro, ele destaca, né, assim como a autora mencionada, a questão da praxis, a importância da relação teoria e prática. Uma coisa que a gente pode observar, né, até mesmo na nossa experiência enquanto docente, o quão acaba sendo relevante no momento que a gente mostra a aplicabilidade daquilo que a gente está ensinando para os nossos alunos. Então, é importante que o aluno observe que aquilo que ele está aprendendo, ele é possível de ser utilizado,
que vai ser importante para a sua atuação profissional. Então, é de extrema relevância, e eles colocam como destaque, né, com base no socio-interacionismo, que os alunos vão a campo, que eles tenham momentos de experimentação daquilo que eles estão aprendendo. É um curso que envolve mecânica, que eles tenham um espaço laboratório de oficina, ou que eles possam fazer uma visita técnica para conhecer como é que é a rotina, como é que é a movimentação, os conhecimentos necessários para a atuação profissional em si. Então, esse contato direto do aprender com o fazer é de extrema relevância para que o aluno tenha uma aprendizagem significativa e que assim que ele se capacite, ele se forme, ele tenha condições dele ser independente e atuar na profissão que ele escolheu. Então, essa teoria, essas discussões, elas se mostram muito importantes para o campo da educação profissional tecnológica. A gente até tem alguns exemplos que depois vocês vão poder dar uma olhadinha lá no livro. Inclusive tem outros teóricos também que a gente traz como referência para complementação, que é o exemplo do Bakhtin, que ele é um filósofo e ele é um autor muito utilizado na linguagem, justamente porque ele corrobora com Vygotsky, no momento que ele fala que a nossa linguagem, seja através da fala, de gestos, né, e símbolos, ela está relacionada diretamente também ao contexto que a gente dá e a importância que a gente dá ao que é dito. Então, eu espero que vocês aproveitem esse nosso material e vocês contem com a gente, né? E também contem com os nossos mediadores aí nos polos. Bom, bons estudos. Até a próxima.